Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal, tá ok? Se inscreva e aproveite para adquirir um conhecimento a mais, tá bom? No vídeo de hoje nós estaremos falando a respeito de medo e fobia, tá? Nós já fizemos um vídeo sobre ansiedade, 2 sobre depressão. O link desses respectivos vídeos estarão aqui abaixo na descrição para que você possa acessar a esses vídeos e desfrutar do conhecimento ali colocado, tá bom? O medo, meus irmãos, na verdade é uma característica do ser humano. Todo ser humano tem medo, tá? E este faz parte do sistema de proteção e está relacionado com o nosso instinto de sobrevivência, tá? O medo, ele é pessoal, aquele que intimida, amedronta ou deixa em pavor uma pessoa, não é a mesma coisa para uma outra pessoa que não se sente intimidado, tá bom? Ou apavorado com o medo concernente àquela outra pessoa sentiu, tá? O medo significa, na verdade, uma espécie de perturbação diante da ideia de que estamos a algum tipo de perigo real ou não. Esse perigo ele pode ser real ou não, pode-se entender ainda o medo como um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. E para não ficarmos só nas definições, o medo é uma sensação, tá bom? Uma sensação que está ligada a um estado em que o organismo se coloca em alerta, tá? Diante de algo que acredita ser uma ameaça. A inteligência emocional considera que existem 2 tipos de medo. Os medos reais, que nos protegem dos perigos, e os medos irreais, que são aqueles criados pela nossa mente, né, e que impedem que o indivíduo desenvolva o seu pleno desempenho nos aspectos circunstanciais da vida. Mas de onde provém o sentimento de medo? Irmãos, a sensação de medo é o resultado da produção do hormônio neurotransmissor chamado adrenalina ou epinefrina, que é captado pela amígdala cerebral e transmitida para o lobo frontal em forma de impulsos que são responsáveis para preparar o nosso organismo para a tomada de decisões e realização de grandes feitos, tá bom? O lobo frontal é a parte do cérebro que controla a geração de emoções para o movimento voluntário, tá? Os principais efeitos da adrenalina ou epinefrina no corpo são pupilas dilatadas, palidez, respiração ofegante e batidas muito mais fortes do coração. Na verdade, é o próprio organismo sendo preparado para despreender uma carga maior de energia no corpo humano para a solução do problema de perigo que se apresenta. Entende, irmão? Por isso que normalmente você vê quando as pessoas elas estão em pânico, estão assombradas, atemorizadas, elas estão com todos esses sinais, porque o corpo se prepara para uma tomada de decisão. Já o medo é algo tão frequente no ser humano que os estudiosos já fizeram, né, essa tabela aí que vocês estão vendo agora, que eu estou colocando aí para o seu conhecimento. Você poderá travar o vídeo para poder verificar, tá, nomenclaturas de fobias que as pessoas têm e quais são o objeto fóbico que provoca nela essa sensação, tá bom? Você pausa o vídeo e você vai agora dar uma olhada nessa tabela que nós estamos vendo aí em tela cheia. Em alguns casos, o organismo reage de forma exagerada ao medo, fazendo com que este estado de alerta benéfico em muitos momentos da vida transforme-se em um estado patológico, quando o medo se transforma em fobia. Irmãos, ele é patológico a partir do momento que se torna uma doença. No caso da fobia, o medo não prepara o indivíduo para decidir entre lutar ou fugir. Ele paralisa. Na fobia,
a pessoa fica paralisado, tá? E a fobia impede que a pessoa se relacione com o seu medo para a tomada de decisão. E aí, como é que deve então ser tratado o medo? Não se fala em tratamento para o medo, a não ser nos casos em que ele se torne irracional. Por esta razão, eu vou listar aqui procedimentos que devem ser feitos, na verdade, com a finalidade de suplantar a fobia, tá bom? Nós vamos ver aqui, então, alguns procedimentos que nós devemos fazer. Faça uma lista de tudo o que você tem medo. Relacione tudo aquilo que você tem medo. Coloque nessa lista o porquê você tem medo. O que você já deixou de fazer por causa desse medo. O que devo fazer, no caso, né? O que você deve fazer para enfrentar esse medo. Já o medo não cuidado poderá transformar-se então em uma fobia. Porque, como nós já dissemos, é natural que toda pessoa tenha medo. Porque o medo, ele é um dispositivo de proteção, de sobrevivência nosso. Ele é instintivo. Mas quando esse medo vai tomando conta de você e você não tem o controle sobre ele, ele já passa a ser uma fobia. O tratamento mais conhecido para tratar da fobia na psicoterapia é a dessensibilização sistemática, que consiste, irmãos, na aproximação sucessiva e gradual, tá, do sujeito em relação ao seu objeto de pavor, reduzindo assim a sua sensibilidade ao objeto desencadeante da fobia. Então, gradativamente, essa pessoa vai ser assim tratada. A aplicação dessa técnica requer que a pessoa esteja acompanhada de um profissional da saúde mental e atenta às orientações passadas em como proceder diante do alvo, do objeto causador do seu medo. Desde que não haja exposição da pessoa a riscos reais à sua integridade física. Para isso, durante a aproximação, é preciso aprender o seguinte, ou seja, no momento em que a pessoa que está sendo tratada, ela é acompanhada e ela é colocada próximo do seu objeto que faz desencadear, né, a sua fobia, ela tem que ser conduzida, instruída, orientada e aprender a controlar a sua respiração, a aproximar-se calmamente, a tentar manter-se autoconfiante. Então, esses 3 requisitos são fundamentais: controlar a respiração, aproximar-se calmamente e tentar manter-se autoconfiante diante do seu objeto fóbico. Essa operação ela deverá ser repetida quantas vezes sejam necessárias até conseguir banir a sensação de fobia da pessoa. O não sucesso sobre as orientações do psicólogo ou psicoterapeuta nessas tentativas, após algumas vezes, poderá lhe fazer buscar um psiquiatra para que este, sob efeito de prescrição de medicação, possa fazer quimicamente controlar as reações hormonais, neurohormonais produzidas pelo seu cérebro em decorrência do seu medo, da sua fobia. Porque tanto psicólogo como psicoterapeuta, eles não prescrevem medicamentos, correto? Então, somente, no caso, aí o psiquiatra. Por exemplo, se uma pessoa desenvolve fobia em viajar de carro, a técnica propõe, ou seja, que ela seja exposta ali, levada gradualmente a aproximar-se de um veículo, a entrar num veículo, a mostrar as suas configurações de segurança, se possível for, dar uma volta no quarteirão, tá bom? Fazendo a experiência quantas vezes seja necessária, até que finalmente a pessoa aceite e consiga realizar a viagem. Porque muitas vezes o problema da fobia é decorrência de efeito pós-traumático, e a pessoa que às vezes sofreu um acidente de veículo, ela fica com receio de querer entrar num carro para viajar, né? Ou pós-traumático por uma picada de um animal peçonhento, fica com receio de até ver
de longe, não é, um animal peçonhento. Então é preciso fazer todo o procedimento com muita cautela, com muito critério, para que possamos assim vencer essa situação. Não é um tratamento fácil, requer dedicação tanto do paciente como também do terapeuta, mas proporciona resultados bastante significativos. Outros tratamentos também são baseados em teorias como as que propõem a origem do medo ou da fobia em traumas do passado ou imaginários, né? Nestes casos, quando se consegue compreender o trauma, né, em seus mais diversos significados, os medos tendem a diminuir significativamente a níveis mais aceitáveis, né, ou mais equilibrados. A resposta de alerta que o medo gera. É preciso entender, irmãos, que não são poucos os produtos da que têm interesse nos medos e nas fobias dos seus respectivos espectadores. Jornais, filmes, notícias, com a finalidade de levar, né, ao ar filme de terror, suspense e notícias de maneira a provocar o medo e o pavor naqueles que assistem suas produções. Sim, tem interesse em fazer isso. Um dos trabalhos, irmãos, realizado com esse propósito foi o de um diretor que lançou um filme depois de uma sucessão de experiências realizadas com atores e pessoas comuns portadoras de fobia, registrando assim como esta se comportava diante dos seus objetos fóbicos. Desta forma, aperfeiçoando a sua cinematografia. O link desse trabalho eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição do vídeo para que você possa assistir às experiências que eles gravaram. Então você que está muitas das vezes do outro lado da tela da TV assistindo a produção, seja ela filme ou notícia, precisa inicialmente também analisar qual o objetivo do filme, qual o objetivo da notícia. Nada é feito sem propósito, irmãos. Nada é feito sem propósito. Portanto, o fato de nós sermos assim bombardeados, estarmos sendo aí bombardeados todo o tempo com notícias de terror, com tá sendo assombrado todo momento, só notícia de horror, isso faz com que a nossa imunidade fique baixa e nós nos tornemos assim vulneráveis para todo tipo de doença, e não somente as doenças psicossomáticas, mas também doenças cardiológicas, circulatórias, doença renal, as doenças neurológicas e também doenças mais simples, porque a nossa imunidade está baixa de tanto sermos bombardeados com notícias de terror e de o tempo todo. Vimos e entendemos como procedem as reações do nosso cérebro, bem como o acompanhamento profissional da saúde, nesse sentido, para trabalhar o medo e a fobia. Nós veremos agora o que a Bíblia diz a respeito do medo. A Bíblia Sagrada, irmão, registra, veja só, registra que o homem gozava de perfeita comunhão com Deus. E após o pecado, após o pecado cometido ali no Jardim do Éden, quando o casal foi procurado por Deus, o primeiro sentimento que foi manifestado foi o sentimento de medo, conforme está lá escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: respondendo-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Olha aí. Então, o medo, na verdade, ele teve origem após o pecado do homem. Após o pecado do homem. O medo é algo natural do ser humano, principalmente dos que não se aproximaram e não conhecem ainda a Deus. Principalmente, o homem foi criado para ter uma vida de comunhão e alegria junto ao Senhor. Mas, após o seu pecado, ele passou a apresentar diversas consequências. E uma delas, como nós acabamos de ver, é o medo. Quando o homem se encontra em perfeita comunhão com Deus, é natural que ele tenha medo. Contudo, a sua confiança em Deus faz com que ele não tema por onde ande ou venha a viver. O Salmo 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Irmãos, se nós estamos com a confiança plena no Senhor, não há por que nós temermos
tá? Conforme está escrito lá em Isaías 8, 12 e 13, não devemos nem temer, nem nos assombrar com tudo o que assombra e intimida o mundo. Ainda que estejamos passando por uma pandemia, olha que não são poucas as pessoas que servem ao Senhor e estão aí em pânico, irmãos, assombradas de tanto emprestarem seus ouvidos para aqueles que ganham para assombrar a humanidade. Exatamente, empresas que ganham, na verdade, só para tocar horror, assombrando a humanidade com notícias de o tempo todo. E por isso existem muitas pessoas, até mesmo evangélicas, que vivem assombradas, com medo, com pânico, por causa de tanta notícia que está lhe sendo passada. Isaías 8, 12 e 13 está lá escrito: não chameis conspiração a tudo que este povo chama conspiração, e não temais aquilo que ele teme, nem por isso vos assombreis. Olha aí, aquele que está firme no Senhor, aquele que se lembra do Senhor no momento do seu pânico ou do medo, ele prontamente vence o medo, porque ele lembra-se do nome do Senhor. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor e o vosso assombro. Quem nós temos que ter temor é do Senhor, de desagradar a Deus, de aborrecer ao Senhor. Identifique, irmãos, o seu problema e seja um vencedor. Decida aplicar-se nisto, tá bom? Decida se aplicar nisto aí. São muitos dos tipos de medo e muitas das suas causas, mas Deus, na sua infinita sabedoria, nos ensina de que podemos vencer todos eles através da confiança no seu poder. O Salmo 27:13 está escrito: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. O Salmo 56:13 está escrito: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Na hora que ele tiver de temer qualquer coisa, ele vai confiar no Senhor. E é assim que nós devemos fazer. O Salmo 91:5 diz assim: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia. O que existe de pessoas aí que durante a noite teme quando a noite chega, teme de dormir só, teme de ficar sozinho em casa à noite, teme de sair na rua ao meio-dia, que tem gente que tem pânico de sair na rua nesse horário. Faça como Pedro na hora da sua dificuldade, quando estava para afundar, ele clamou, invocou ao Senhor: salva-me, Senhor. Mateus 14:30. Deus sabe do nosso trajeto, confie nele. Ele sabe do trajeto que nós vamos fazer. Em Atos 27:24, quando o apóstolo Paulo estava para ser julgado por César, tá? A embarcação estava para naufragar, mas o Senhor disse para ele para confiar, ninguém se perderia e que o Senhor te entregue todos nas suas mãos. Então o Senhor é Deus, Ele não nos abandona. Em 1 João capítulo 4, versículo 18 a 20, nos mostra que quando exercitamos o amor, não passamos por medo, nem tampouco por tormentos. E se assim passamos por isso, é porque não estamos devidamente aperfeiçoados no Senhor. É o que está escrito. Quantos de nós, irmãos, dizemos que amamos alguém e isso não é verdade? E o Deus que conhece os nossos corações sabe disso. E assim colhemos o fruto do medo e do terror. O verdadeiro amor, irmão, implica em exercitar firmemente a obediência, a fé, a santificação. Quanto para com os nossos, importa em exercitar o verdadeiro amor na prática. Ou seja, perdoar, dar e tratar como gostaríamos de ser tratado. Irmãos, nós precisamos entender que quanto mais próximo de Deus e exercitarmos o perfeito amor, estaremos mais distante do sentimento do medo, do terror e da fobia. Exatamente. Quanto mais próximo do Senhor, mais distante do medo, do terror e da fobia. Confie em Deus que você nunca estará só, irmãos. Na hora do pânico, na hora do terror, na hora do pavor, na hora da fobia, lembre-se, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, está escrito: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ora, a palavra de Deus está dizendo que os anjos do Senhor estarão aí para
servir. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu temo e o livra do mal. No momento da fobia, no momento do terror, do pavor e do pânico, infelizmente, nós não lembramos de invocar o nome do Senhor. Nós não lembramos porque a fobia, ela paralisa a pessoa, ela impede de você ter ação e reação contra esse sentimento. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, está escrito: e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Crendo, recebereis. Se pedirdes, foi o Senhor Jesus quem disse. Está lá em João 14, versículo 13, também está escrito: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você sofre de terror noturno ao dormir, em Mateus capítulo 17, versículo 21, está escrito: mas esta casta de demônio não se expulsa senão à força de oração e de jejum. Irmãos, existem pessoas que ainda vão dormir no pânico. Cada dia é um dia e não sabe se vai ser uma perturbação o seu sono, se o seu sono será tranquilo ou não, se o sono vai ser reparador ou não. Irmãos, busquemos servir ao Senhor, santificar as nossas vidas, nos dedicar ao Senhor, obedecer à palavra, fazer a vontade do Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 6, versículo 18, que é impossível que Deus minta. Toda essa palavra se cumprirá na sua vida a partir do momento que você lembrar-se de que o Senhor verdadeiramente é Deus e no momento do pânico, do terror, do medo, invoque o nome do Senhor, porque tudo lhe estará sujeito pelo poder do nome do Senhor Jesus. Tudo. Experimente fazer a lista, como nós dissemos aqui. Procure fazer, então, na verdade, relacionar o que já deixou de fazer, o porquê desse medo. Procure fazer a técnica de aproximação gradual do elemento fóbico na sua vida e vá jogando por terra todos eles em nome do Senhor Jesus, todos eles. E assim o nome do Senhor Jesus será glorificado. E conte a bênção quando a sua vitória chegar. A vitória também chegar na vida do seu parente que você tem em casa, que passa por fobia, tá? Que tem fobia, que passa por medo, por terror, entende? Conte a graça, a bênção do Senhor Jesus na sua vida, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, irmão, faça chegar ao conhecimento das pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Pois é, irmão, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? Porque o like ajuda, na verdade, a plataforma a entender que o vídeo é importante, tá bom? E assim ele vai também encaminhar para outras pessoas, vai fazer o vídeo rodar, tá certo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí abaixo no vídeo para que nós também possamos responder cada comentário, nós vamos dar a resposta, tá? E compartilhe o vídeo, faça chegar aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas você conhece. E assim você vai estar ajudando essas pessoas também a ficarem livres desse problema, tá? Aprendendo a se tratar com as instruções que foram deixadas aqui, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua, a minha, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Todos que concordam dizem amém. Até a próxima oportunidade, no próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Deus abençoe.